Olá, eu sou o Padre Heriberto e este é o canal Peregrinos do Rossio. E o nosso tema de hoje é confissão. Agora, fica ligado até o final do vídeo que eu vou dar 5 dicas preciosíssimas para você fazer uma boa confissão. E nós vamos começar com um texto bíblico, Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. É a história do paralítico e diz o seguinte: Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e, por uma abertura, desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com o seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isso nos vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. 3 personagens importantes que vamos começar a destacar hoje. Primeiro, o paralítico. Quem é o paralítico? O paralítico é aquele que, por algum motivo, seja por um acidente, seja por uma doença, não consegue andar. Ele tem o desejo, ele pensa, ele tem a força de vontade, mas as pernas não lhe obedecem. Ele pensa, ele quer caminhar, mas não acontece absolutamente nada. Há um problema interior que ele não consegue caminhar. Este é o paralítico. Ele deseja, mas não consegue. É isso aqui o primeiro personagem. O segundo personagem importante, na verdade, os personagens importantes, são os amigos. Este homem, por mais que ele tenha esta dificuldade de caminhar, de ir ao encontro das pessoas, ele tem uma riqueza, ele tem amigos. E esses 4 amigos o levam, fazem a vez da sua voz, fazem a vez das suas mãos, fazem a vez dos seus pés e carregam a cama deste homem, o leito deste homem até Jesus. Interessante que não existem obstáculos. Mesmo com a casa cheia de gente, eles dão um jeito, eles tiram o teto e descem o leito daquele homem para o lugar onde estava Jesus. Este é a riqueza. Então, o paralítico, os amigos e um terceiro personagem que é o principal de todos, que é Jesus. Quando eles descem o paralítico ali, Jesus surpreende a todos. Porque Jesus, ele não fala da cura. Jesus, ele fala: os teus pecados estão perdoados. Todos ficam desconcertados. Esperavam que Jesus o curasse da sua paralisia física. Esse foi o objetivo que os 4 amigos levaram aquele homem diante de Jesus. Mas Jesus não faz isso. Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Isso porque Jesus consegue ver aquilo que ninguém está vendo. Jesus percebe que há 2 paralisias, uma física e outra do coração.
Há algo que impede aquele homem de caminhar espiritualmente. É importante que a gente entenda isso. Algo que o impede de caminhar. Ele tem o desejo, mas não consegue. E isso resume um pouquinho o que é o nosso pecado. Temos o desejo, mas não conseguimos. E aqui eu vou trazer para você 4 exemplos importantes. Primeiro exemplo: preciso levantar cedo para estudar ou para rezar. Preciso encontrar um momento no meu dia para fazer este ou aquele trabalho, e aí vem a paralisia da preguiça. Eu quero fazer, eu penso em fazer, tenho desejo de fazer, mas não consigo. É um tipo de paralisia. Depois, um outro exemplo também que podemos destacar é o ódio, o rancor, a mágoa. Eu quero tratar bem aquela pessoa, sei que eu preciso perdoar aquela pessoa, até porque para poder ficar em paz. Eu sei que alimentando o ódio, o rancor, eu é que sou mais prejudicado nisso, mas não consigo. Eu desejo, mas a paralisia do ódio, da ira, do rancor me deixa parado. Eu não consigo olhar para aquela pessoa, não consigo conviver com aquela pessoa. Quando eu estou no ambiente familiar, incomoda a presença daquela pessoa. Eu sei que Jesus me pede o perdão. Eu quero perdoar, eu sei que eu preciso perdoar. Jesus me pede o perdão, mas há algo dentro de mim que me para. A paralisia do ódio, do rancor. Depois, um terceiro exemplo, a paralisia da luxúria. Quantos casais de namorados, desejam aí ter um namoro santo, que a gente escuta muito nas confissões, até lutam muito por isso, querem, desejam firmemente isso, mas não conseguem. Há algo que para, há algo que os firma naquele lugar e não conseguem. Lutam contra a pornografia, mas não conseguem. Tem um determinado momento em que a luxúria é uma paralisia, não consegue, deseja, quer, sabe que é importante, mas não consegue. Um quarto exemplo, também importante: eu quero rezar bem, quero sentir a presença de Deus, quero dizer para Ele todo o meu amor, quero ser firme na minha oração, mas não consigo. Me coloco para rezar, tiro aquele momento para rezar, tenho toda aquela disposição para rezar, mas na hora que começo a rezar, me vem aquela frieza espiritual. Parece que eu não estou sentindo absolutamente nada, parece que Deus não representa nada para mim, parece que Ele não está presente naquele momento. É a paralisia da frieza espiritual. E assim tantas outras coisas, tantos exemplos, poderíamos dar. Por exemplo, o pecado da fofoca, da maledicência. Não quero falar mal das pessoas, mas quando eu vejo numa rodinha de amigos, quando eu vejo, já estou falando mal, já estou criticando, já estou até inventando coisas sobre a pessoa. É uma paralisia. Eu quero não falar mal, eu quero falar só o bem, eu quero me calar diante dessas rodinhas de conversa, mas algo me para. Não consigo fazer isso. Há uma paralisia. Então vejam como o paralítico está muito em nós. E é justamente por isso que Marcos nos pede: se coloque no lugar do paralítico. E aí então nós precisamos fazer todo um caminho para ir até Jesus, para tirar todos os obstáculos à nossa frente, assim como o paralítico foi levado pelos amigos, tinha ali o obstáculo da multidão, tinha ali a impossibilidade de se chegar até Jesus, e eles foram encontrando caminhos, possibilidades para chegar até Jesus. E este é o grande desafio de quem sente o desejo de se confessar, mas também sente a paralisia, ou por medo, ou por achar que a confissão não é importante,
também não vai adiante, também não vai à procura de um sacerdote para fazer uma boa confissão. E aí algo é importante saber. Primeira coisa que temos que fazer antes da confissão, um bom exame de consciência. E a pergunta é: quais pecados paralisam o meu coração? Quais são os pecados que paralisam a minha vida? E aí, 4 perguntinhas. Eu sempre oriento os fiéis para se fazer. Primeiro, como está a minha relação com Deus? Tenho rezado? Tenho colocado Ele acima de todas as coisas na minha vida? Tenho procurado para estar com Ele? Tenho ido à missa? Depois, uma segunda pergunta, como é que está a minha vida com os meus irmãos, com as pessoas da minha família? Tenho respeitado pai, mãe? Tenho amado os meus irmãos? Tenho buscado perdoá-los? Tenho pedido perdão quando erro? Tenho ignorado as pessoas, tratado as pessoas com preconceito? Tenho dito maledicências sobre elas? Em terceiro, consigo mesmo. Tenho me perdoado? Tenho me aceitado como sou? Tenho me amado? Tenho valorizado os dons que Deus me deu? Tenho colocado esses dons a serviço? Tenho feito algo simplesmente gratuitamente para o próximo? E a quarta perguntinha, com a natureza, com a criação. Tenho jogado lixo no lixo? Tenho separado o lixo? Tenho, na calçada, cortado os galhos de maneira que facilite as pessoas caminharem pela calçada, não colocando elas na rua, talvez com risco aí de um acidente? São coisas que devemos pensar e que geralmente nós não confessamos. Então, chegar diante do sacerdote e dizer os pecados, né? E depois eu vou dar uma dica importante para que você confesse muito bem. Guarda mais um pouquinho. Depois do perdão recebido, você deve estar diante de Deus, até antes da penitência, louvar. Obrigado, Jesus, pela sua misericórdia infinita. Obrigado porque tive essa possibilidade de fazer essa confissão. Louvar a Deus pelo dom da vida, pelo dom da família, pelo dom do seu trabalho, enfim, tantas coisas cada um tem para louvar o Senhor. E depois, realizar a penitência como o seu confessor lhe pediu. Tá certo? Isso é mesmo que seja um Pai Nosso e 3 Ave Marias. Mas isso eu faço todo dia. Mas fazer todo dia é uma coisa, fazer isso como penitência é uma outra coisa. Então não desvalorize a penitência que o confessor te dá. Isso é muito, muito importante. Então vamos para as nossas 5 dicas importantíssimas para você fazer uma boa confissão. A primeira dica, não esconda pecados nas histórias que você conta. O que acontece muitas vezes? A pessoa vem confessar e ela quer contextualizar o pecado dela ou até justificar o pecado e começa a contar muitas histórias. No final das contas, o confessor não sabe, não consegue identificar, não consegue achar no meio de tantas histórias, de tantas palavras, qual foi o pecado cometido. Então, não se perca nas histórias. A contextualização, as justificativas têm lugar, talvez, numa direção espiritual e não numa confissão. Na confissão, você precisa garantir que o seu pecado foi dito com clareza. Isso é muito importante, esse é o primeiro ponto que eu considero para que você faça uma boa confissão. Depois, o segundo, tenha caridade. Quando você for se confessar, dá uma olhada se existem outros penitentes que depois de você também irão se confessar. E não prolongue, porque senão você peca contra a caridade. Quer dizer, o importante agora é eu aqui, o resto que se dane, né? Então eu vou ficar aqui o tempo que eu precisar e os penitentes... Porque de repente alguém veio para se confessar, talvez até mais necessitado do que você, talvez faz anos que não se confessa, mas como demora muito, né? Acaba desistindo, acaba indo embora. E talvez até por culpa nossa e a gente nem saiba disso. Então é importante isso aqui. Dá uma olhada se você tem um tempo maior para estar com o seu confessor. Caso contrário, marque um outro dia para que você faça uma direção ou peça um pouco mais de tempo num outro momento para que você possa se confessar.
Isso acontece muito quando tem mutirão de confissão, tem muita gente para se confessar. Às vezes a gente atende aí 80, 90 pessoas, né, numa noite. Então é importante que faça essa verificação para que não haja falta de caridade para com os outros. Depois o terceiro é o seguinte: lutar para confessar menos. Muita gente fala assim, confessar o quê? Uma vez por mês? Uma vez por semana? Não, você deve lutar para confessar menos. O que significa isso? Significa que você vai lutar contra o pecado. A confissão, na confissão, você deve sair com esse propósito de não pecar mais. Então, lutar contra o pecado. A luta é importantíssima. A luta é fundamental para uma boa confissão. Eu não quero voltar aqui tão cedo, você deve pensar assim. Eu não quero confessar esses pecados de novo tão cedo, porque eu vou lutar contra eles. Eu vou estar com isso na minha cabeça, na minha mente, no meu coração, para ser melhor. É assim que devemos fazer. Depois, a quarta dica é anotar os pecados, né? Não existe coisa pior do que você estar diante do penitente e ele falar: deixa eu ver se eu lembro os meus pecados. Eu não sei nem o que confessar. Eu não sei por onde começar. Não, você tem que, no exame de consciência, já anotar no lugar, é claro que ninguém vai ver, mas anotar os seus pecados. Comece pelos mais graves, para que você não se esqueça deles na hora de anotar ou na hora de confessar. Garanta que você vai se confessar, começando pelos pecados mais graves, depois os mais leves, os vícios, né? São importantes também que você confesse de maneira muito clara. Não fique inventando histórias, seja muito objetivo. Eu fiz isso, eu omiti isso, eu deveria ter feito isso e não fiz. Muito clara. A claridade é importantíssima na confissão. O confessor deve estar ciente do seu pecado. Por exemplo, quando alguém fala, pequei contra a castidade, é muito vago. Porque se você estuprou alguém, é pecado contra a castidade. Né? Se você fez sexo antes do casamento, é pecado contra a castidade. A masturbação é pecado contra a castidade. Então tem N pecados contra a castidade. Claro que você não precisa contar detalhes, até porque nem interessa. Mas especifica um pouco, para que não fique muito genérico e o confessor tenha que adivinhar o que você realmente está querendo se acusar. E o quinto e último, não por isso menos importante, né, da nossa sugestão: após a confissão, se perdoe. Às vezes a gente se confessa, recebe o perdão de Deus, crê na misericórdia de Deus, mas depois eu vim confessar de novo porque eu não me senti perdoado, porque ainda continuo desse jeito. Não esquece isso. Esquece. Se Deus esquece o nosso pecado, por que nós precisamos ficar lembrando dele? A partir do momento que você se confessou, é uma vida nova que começa. É algo novo que brota no seu coração. Então não fique martelando mais isso na sua cabeça. Até eu acho que é um pouco o inimigo que coloca isso no nosso coração, porque como ele nos prendeu nas suas amarras e quer continuar nos prendendo nas suas amarras, então ele continua colocando este peso em nós que não existe mais, porque Deus nos perdoou. E a partir daí nós queremos fazer diferente, justamente porque queremos homenagear a misericórdia de Deus. Qual a melhor maneira de agradecer a misericórdia de Deus? É se esforçando por não fazer mais estes pecados. Então, desta forma, nós podemos ter mais clareza no sacramento da confissão. E ainda mais um detalhe: se prepare, porque você vai celebrar o sacramento da confissão. Não é qualquer coisa, não é um bate-papo simplesmente com o padre, é um sacramento. Roupas adequadas, disposição adequada, um exame de consciência bem feito. É assim que a gente se prepara para fazer uma boa confissão. Confissão não é passe. Confissão não é simplesmente uma bênção. Padre, rapidinho aqui, deixa eu confessar meu pecado, o Senhor me dá a absolvição para poder comungar. Não é isso. A confissão é para nossa conversão. É para sermos melhores. É para retomar o caminho de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal.
deixa aí o seu like, deixa aí também o sininho, né, ali acionado para que você receba também os outros vídeos. Dê uma zapeada aí, dá uma olhada que tem uns vídeos bem bacanas, sobretudo de lugares para você conhecer. E coloque também o seu comentário. Quais são suas dúvidas sobre o sacramento da confissão? De repente ele pode se tornar um vídeo e se é a dúvida aí de mais gente, podemos atingir mais pessoas. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui com a gente. Até a próxima.